Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais essa entrevista coletiva online que a Fundação Itaú Social está promovendo hoje. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Lee Sing-Kong, que foi diretor do Instituto Nacional de Educação de Singapura e um dos responsáveis pelo que foi considerada uma grande revolução na educação daquele país. Singapura hoje é referencial mundial em educação e ele vai contar um pouco para nós aqui como foi essa experiência e como está sendo essa experiência de Singapura, e nós aqui brasileiros tão interessados nesse tema, o que a gente pode absorver dos ensinamentos lá de Singapura. Nós temos aqui também conosco a Angela Dannemann, que é superintendente da Fundação Itaú Social, e nós vamos funcionar da seguinte maneira. Primeiro a Angela vai apresentar o professor Lee, e depois o professor Lee fará uma breve explanação aqui de 5, 10 minutos, e em seguida passamos às respostas às perguntas que vocês farão. As perguntas podem começar a ser feitas de imediato, se vocês quiserem, clicando no ícone, esse envelope pequeno que tem aqui, MSG, no canto inferior esquerdo da tela de vocês. Tem o ícone com envelope escrito MSG, vocês já podem começar a fazer as perguntas para o professor Lee. Isso dito, então, vamos passar a palavra para a Angela Dannemann, que é superintendente da Fundação Itaú Social. Angela, por favor. Obrigada, Theo. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui hoje, nos dando a honra e o prazer de conversar com o professor Lee. Mais uma vez eu volto a vocês com muita satisfação para trazer uma das iniciativas mais preciosas da Fundação Itaú Social, que é o ciclo de debates em gestão educacional. Nesse ciclo, a gente tem a oportunidade de convidar e receber especialistas em temas importantes para a educação, como desse ano, que se refere ao currículo nacional e à formação de professores. Essa relação e como ela foi estabelecida em Singapura, numa época em que o professor Lee era o diretor do Instituto Nacional de Educação. Ele vem trazer a sua experiência e vamos debatê-la à luz da experiência brasileira. Estamos agora em curso com uma base nacional curricular sendo discutida. Hoje foi lançada sua segunda versão. Vou aproveitar a oportunidade para lembrar a todos que estamos com as inscrições da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro em curso até o dia 16 de maio, e que vale vocês comunicarem a todo o Brasil, os municípios e estados, para professores participarem até o final do ano. Os regulamentos estão ainda abertos no portal escrevendofuturo.org.br. Mas voltando ao nosso ciclo, eu quero contar que estarão com ele, com o professor Lee, que hoje é vice-diretor da Universidade Nanyang, que debaterão com ele a professora Rose Neubauer, que foi ex-secretária de Educação do Estado de São Paulo e é especialista em formação de professores, por isso participando exatamente dessa discussão junto com a nova base nacional no Ministério da Educação. E também o professor Luiz Carlos Menezes, que é docente do Instituto de Física da USP e coordenador acadêmico da Universidade de Educação do SESI. Estarão os dois lá amanhã, no MASP, no evento que começa às 9 horas da manhã. A mediação do evento será feita pela articuladora do Movimento pela Base Nacional Curricular, Alice Ribeiro, e eu convido a todos que estejam presentes para participar dessa discussão. Esses debates são extremamente importantes porque eles trazem algumas discussões a respeito desses temas que hoje estão tão em voga no Brasil. Agora eu já vou passar a palavra para o professor Lee para que ele possa fazer sua fala inicial, e fico à disposição de todos vocês enquanto agradeço a presença de todos.
Well, thank you very much, Angela. Muito obrigado, Angela, e boa tarde. Eu agradeço muito à Itaú, à Fundação Itaú, pelo convite para vir aqui compartilhar nossas experiências sobre o desenvolvimento do sistema educacional em Singapura. Nos últimos 7 anos, eu tenho vindo ao Brasil. Já visitei o Brasil 3 vezes. A primeira vez foi um convite da USP, da Escola de Educação da USP. E conheci amigos, colegas da Escola de Educação da Universidade de São Paulo e nós discutimos sobre como melhorar a capacitação de professores. Todos sabemos que no processo educacional, para educar as crianças, a qualidade dos professores é algo de fundamental importância. Assim, falamos sobre como treinar os professores para a nova paisagem do século XXI, muito diferente daquilo que víamos no século XX. Na minha segunda visita ao Brasil, fui convidado pelo setor privado, pela Future Kids. E a nossa discussão continuava, é claro, a respeito do aprendizado das crianças. Como garantir a presença dos fatores que podem estimular e contribuir para o aprendizado de nossos alunos. Como identificar esses fatores para que todo o sistema, em qualquer nível do sistema educacional, possa melhorar, para que os nossos alunos possam aprender melhor. E, como eu disse, esta é a minha terceira visita, agora a convite da Fundação Itaú Social. Eu me sinto muito entusiasmado cada vez que venho ao Brasil, porque a comunidade de pessoas que hoje tem um grande interesse no desenvolvimento educacional vem crescendo. Meu primeiro convite foi da universidade, dentro do setor educacional. Depois, eu fui convidado pelo setor privado, quer dizer que ele também se envolveu. E hoje, nós vemos uma fundação tão importante como a Fundação Itaú Social assumindo essa liderança para discutir a questão de como melhorar, como elevar o nível da educação. É por isso que eu fico tão entusiasmado de vir ao Brasil. Eu sinto que há aqui um enorme potencial, uma grande experiência para que a educação brasileira melhore. Por quê? Porque existe toda essa paixão, toda essa convicção e todo esse interesse que só vem crescendo, chegando ao público em geral. Todos querendo participar para desenvolver o sistema educacional no Brasil. Agora, por que eu sinto tanto entusiasmo? É porque o avanço, os passos que vêm sendo dados aqui no Brasil me relembram a trajetória que nós percorremos lá em Singapura, no começo da evolução do nosso sistema educacional. No contexto atual, existe sempre essa vantagem, o benefício de podermos aprender uns com os outros. O sistema educacional de Singapura vem evoluindo desde 1965. Sabem por quê? Porque aprendemos uns dos outros. Aprendemos do Reino Unido, aprendemos dos Estados Unidos, aprendemos do Japão. Em qualquer lugar onde visitamos, quando encontramos uma boa ideia que pode ajudar a melhorar o desenvolvimento do nosso sistema educacional, nós aproveitamos essa ideia. Porém, é preciso uma palavra de cuidado. Embora vejamos um grande desenvolvimento em outros países, nem sempre é possível transportar um modelo de um modelo para você, para o seu próprio país. Singapura nunca fez isso. Singapura apenas utiliza as boas ideias encontradas em outros países, mas nós trazemos isso para o nosso país e discutimos entre todos. Para quê? Para contextualizar essa boa ideia dentro do ambiente do nosso país, Singapura. E só então criamos um plano de implementação que esteja de acordo com a nossa cultura, com o nosso contexto e
com o nosso ambiente. Portanto, eu sinto que esse é um processo muito importante, fundamental. É assim que os sistemas educacionais evoluem. Aproveitam boas ideias de outros sistemas, depois contextualizam essas ideias, trazem para a sua cultura e depois decidem qual é a melhor maneira de implementá-la para criar os resultados desejados. É isso que eu vejo. É esse o processo de desenvolvimento que eu enxergo aqui no Brasil. E agora eu quero ver o seu impacto, os seus resultados. Mas, ao desenvolver um sistema educacional, é preciso que haja alguns itens fundamentais. Primeiro, precisamos desenvolver essa base, esses pilares. E depois vamos acrescentando outros componentes. Um dos pontos fortes do sistema educacional de Singapura é que nós identificamos primeiro quais são os resultados desejados, os objetivos daquele sistema educacional de forma muito clara. Nós nos perguntamos algo fundamental. Para que queremos educar as nossas crianças? E em que áreas? Qual é o tipo de conhecimento, qual é o tipo de habilidades que essas crianças devem aprender? E o ponto-chave da discussão é que nós queremos preparar os nossos estudantes em uma jornada de aprendizado. Depois que se formarem, poderão continuar adquirindo conhecimentos, valores, atributos e capacidades que serão relevantes no novo cenário. Queremos que os nossos alunos tenham a capacidade de se empregar e que possam contribuir. Então, os resultados desejados, os objetivos da educação, são aquilo que eu chamo de destino final. Por quê? Porque quando você define esses objetivos, quando você entende qual é o destino, qual é o futuro da jornada educacional, então você saberá como criar aquele sistema, qual é o tipo de ambiente, qual é o tipo de pedagogia e como preparar os professores e os líderes do sistema educacional, novamente para alcançar aqueles objetivos que foram traçados inicialmente em Singapura. Os objetivos foram muito claramente definidos. E o resultado é que podemos hoje identificar o impacto. Criamos, então, primeiro o desenvolvimento do currículo nacional para que possa atender os objetivos. Depois, criamos a pedagogia, ou seja, como fazer com que os alunos adquiram aqueles conhecimentos e aquelas habilidades. Depois, criamos o ambiente educacional que possa favorecer aquele processo de aprendizagem. É por isso que é tão importante que a etapa inicial, identificar os objetivos da educação, seja feito da maneira mais correta, porque ele é o início do processo de desenvolvimento. Mas os objetivos da educação não ficam parados no tempo, eles evoluem com o tempo, porque o mundo muda. As necessidades de capacidades e conhecimentos mudam também. E o conhecimento também muda. Por quê? Porque o conhecimento se torna obsoleto. O mundo hoje muda muito rápido. Portanto, o resultado é que a cada período de alguns poucos anos é preciso rever os objetivos do sistema educacional para fazer ajustes e, assim, garantir que os estudantes continuem sendo educados para serem relevantes no seu tempo, que possam atender às necessidades de cada momento e de cada local geográfico. Esse é um passo fundamental. E foi por isso, foi porque nós conseguimos identificar claramente os objetivos da educação, foi por isso que conseguimos criar um sistema educacional totalmente coerente. Então, o currículo nacional, depois a pedagogia, depois a alocação de recursos, depois a capacitação de professores, tudo isso está alinhado aos objetivos da educação. E é por isso que o sistema educacional de Singapura pode ser considerado hoje como um exemplo, um sistema coerente, bem planejado e que já tem o plano de toda a jornada educacional que vai permitir que os estudantes sejam relevantes ao seu tempo. Eu paro por aqui, quis dar a vocês essa visão geral, e agora, se houver perguntas, poderemos entrar nos detalhes dessa nossa jornada educacional.
Muito obrigado, professor Lee. Acho que nós tivemos uma visão aqui geral bem importante aí para vocês, para ter uma ideia de como foi e como está sendo essa mudança educacional em Singapura. Queria registrar aqui que nós temos conosco 26 jornalistas, um número muito expressivo. Eu gostaria de agradecer muito por todos. Agora passamos a ser 27, só porque eu falei, entrou mais uma pessoa. Passamos a ser 27 pessoas, 27 jornalistas aqui conosco. Muito obrigado a vocês. Como nós dissemos no começo, vocês podem então fazer as perguntas clicando no ícone MSG, esse ícone com pequeno envelope aí, que está no canto esquerdo abaixo aí da tela de vocês. Temos aqui então a primeira pergunta, que vem do Leonardo Rodrigues. O Leonardo é do jornal Imprensa Livre. Ele quer saber, professor, o seguinte: o Brasil investe mais que Singapura em educação, levando em conta o critério de proporção ao PIB. Mudou aqui o... Por que, então, há tanta diferença entre o sucesso da educação em Singapura e os problemas que nós temos no Brasil? Bem, talvez eu não conheça o contexto, os detalhes da situação brasileira. Seria muito difícil para mim, então, fazer comentários concretos a respeito disso. Mas deixe-me compartilhar com vocês um fato. Lá em Singapura, nós dedicamos os nossos investimentos a certas áreas muito importantes dentro do sistema dentro do sistema educacional. E é isso que nos ajuda a alcançar os resultados desejados. Nós gastamos 3,7% do PIB em educação. É a segunda linha do nosso orçamento. Só vem depois de defesa. Então isso, bom, claro, dá a vocês uma indicação bastante clara da ênfase que o governo dá ao investimento em educação. E por quê? Bem, porque em Singapura nós temos muito pouco território. Somos uma ilha com apenas 970 mil quilômetros quadrados, ou seja, menor do que o estado de São Paulo. A população é 5,1 milhões e não temos recursos naturais. Bem, aqui no Brasil, os recursos naturais parecem ilimitados. Eu sei que há um grande potencial desde o norte até o sul. O Brasil tem uma imensa quantidade de recursos naturais. Mas Singapura só tem um recurso natural. É o capital humano. Por isso, o governo investe pesadamente na educação e no desenvolvimento do nosso capital humano, para que o potencial de cada criança possa ser plenamente realizado. E essa criança, então, poderá usar o seu potencial para contribuir para o desenvolvimento do país. Então, esse é o pano de fundo. Conforme eu já expliquei, uma vez que os resultados, os objetivos finais da educação forem identificados, então você começa a acrescentar outros componentes para facilitar o alcance daqueles objetivos que foram traçados. Então, por exemplo, o currículo nacional, a questão pedagógica, quais são os recursos que devem ser alocados, como deve ser o ambiente de aprendizado, etc. Porém, o governo percebe, e aliás, nós temos evidências a partir de pesquisas que há dois fatores fundamentais que influenciam poderosamente o aprendizado das crianças. Quais são esses dois fatores? Primeiro, a qualidade dos professores e segundo, a qualidade da liderança escolar. Depois de identificar isso, o governo, então, começou a investir uma grande parte do orçamento educacional no desenvolvimento dos professores e dos líderes da gestão escolar, porque essas pessoas poderão trazer esses conhecimentos para dentro das escolas, trazendo as mudanças e as inovações. A forma de ensinar, então, será tal que os alunos vão aprender
E o resultado, então, será que os objetivos finais do sistema educacional serão alcançados de forma que o nosso investimento ele está direcionado ao desenvolvimento dos nossos professores, aumentando a sua qualidade, aumentando o seu profissionalismo e também investimentos na liderança escolar. Como são usados esses investimentos? Bem, primeiro, o governo desenvolve iniciativas para atrair os melhores candidatos às vagas de professores. Porque se nós analisarmos a importância da educação, especialmente para as crianças pequenas, então vemos claramente que é melhor que essa educação esteja nas mãos dos melhores talentos do país. É por isso que o nosso governo investe muito nos salários dos professores e também investe muito no apoio para que esses professores se desenvolvam profissionalmente. Ajudamos esses professores a desenvolver o seu profissionalismo para que sejam os melhores professores, ministrando as melhores aulas para os nossos estudantes. E da mesma forma, a gestão escolar, a forma como os treinamos, a forma como os selecionamos, enfim, o nosso investimento está alocado basicamente a esses dois grupos de profissionais, professores e gestores escolares, para que eles possam fazer a entrega do produto educacional, da educação dentro das escolas. A experiência de Singapura é que nós investimos em professores, investimos em gestores escolares, porque reconhecemos que são os dois grupos profissionais que realmente podem aumentar a educação nas escolas e dentro das salas de aula. Temos agora uma pergunta do Elton Lírio, que é da Rede Gazeta. Ele pergunta: qual a importância de um país ter um único currículo que norteie pelo menos 60% do conteúdo ensinado nas escolas? Essa é a medida correta ou seria melhor mais flexibilidade? Olha, novamente eu vou compartilhar a experiência de Singapura. Lá nós temos um currículo nacional. E o desenvolvimento do currículo nacional, como eu já disse, ele foi altamente influenciado, ele foi guiado pelos objetivos do sistema educacional. Então, se nós analisarmos o contexto de Singapura, nós queremos que os estudantes adquiram o conhecimento básico de que precisam para que possam continuar o seu aprendizado na medida em que continuam na sua trajetória educacional. Queremos que esses estudantes também aprendam atributos e valores que são necessários para a situação do mundo atual. Por exemplo, no século XXI, há uma necessidade muito grande de habilidades próprias do século XXI. Portanto, no processo de desenvolvimento do nosso currículo nacional, nós enfocamos não apenas no conhecimento básico que os estudantes, é claro, precisam adquirir, mas também enfocamos as habilidades do século XXI que eles devem desenvolver. Gostaria de dizer, então, que um currículo nacional é muito bom. É bom para guiar a educação das crianças, independente das diferentes escolas que estão no país. E eu sei que aqui vocês têm escolas nos diferentes estados e, enfim, diferentes tipos de escolas. Mas um currículo único vai oferecer uma plataforma básica para que os alunos possam aprender aquelas habilidades e conhecimentos básicos de que precisam. Temos agora a pergunta do Rafael Martins. O Rafael Martins é da Editora Abril. Ele faz uma pergunta curta e direta. Qual o principal defeito da educação que deve ser corrigido no Brasil? É uma pergunta difícil para mim. Eu mentiria se respondesse essa pergunta sem
conhecer bem o contexto e o ambiente do Brasil, então não posso responder a essa pergunta. Mas o único comentário que eu gostaria de fazer em relação a isso é que nós devemos analisar as bases da educação, conforme acabei de lhes dizer. No final das contas, a pergunta fundamental para qualquer sistema educacional é essa: o que é que nós queremos que os alunos aprendam? Em que áreas eles devem ser educados? Para que sejam relevantes para o mundo no qual vão viver. O que é importante para que eles possam contribuir na construção da nação Brasil. Se pudermos responder essas perguntas básicas, então, se isso tiver uma resposta cristalizada, então já estaremos no caminho certo. Agora temos uma pergunta da Bruna Porciúncula. Ela é jornalista do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Ela pergunta: gostaria de saber se, no processo de estruturação da educação, Singapura também avaliou a formação dos professores. Como foi feito o diagnóstico da qualidade nessa formação? Quality of teachers' education or teachers' training. Olha, em Singapura, desde a nossa independência, o nosso país já tem 50 anos. E nesses 50 anos, após a nossa independência, nós reformamos o nosso sistema educacional 4 vezes. E essas reformas aconteceram em resposta ao desenvolvimento do nosso país e às mudanças no mundo inteiro. Conforme eu mencionei, é preciso que a educação seja relevante para o tempo, para o momento histórico. Nas reformas que fizemos no nosso sistema educacional, concentramos a nossa atenção em ter um sistema coerente. Então, o que é que seria necessário para que aquela reforma funcionasse bem? Precisamos, então, sempre priorizar os professores. Por quê? Porque o professor é que vai implementar a reforma dentro da sala de aula, vai ensinar o novo currículo, vai adotar as novas práticas pedagógicas, e nós reconhecemos que o ponto-chave da reforma é o professor. Portanto, o governo de Singapura sempre enfatiza o treinamento e o retreinamento dos professores para que possam ensinar o novo currículo, o currículo revisado da melhor maneira possível. Porque você pode rever um currículo, reformar um currículo. Agora, se os professores não estiverem treinados ali, se não puderem ensinar bem, se não entenderem bem a filosofia por trás daquele currículo e puderem levar os conhecimentos com essa perspectiva, então a reforma não vai servir para muito. É por isso que lá enfocamos muito a qualidade dos professores. No século XXI, já não temos aquele tipo de aula em que o professor fala e os estudantes ouvem. Não. Agora temos a aprendizagem colaborativa. O professor, então, é um facilitador desse aprendizado. Mas, claro, foi necessário treinar os professores para que possam trabalhar nesse novo ambiente, com essa nova abordagem pedagógica. Por isso, como já disse, tudo depende dos objetivos do sistema educacional. Quando você faz uma reforma, você muda os objetivos do sistema educacional e, portanto, é necessário retreinar os professores para que possam entregar aquilo que foi reformado aos alunos nas salas de aula da melhor forma possível. Muito bom. Vamos então à pergunta agora da Karina Padial, que é da revista Nova Escola. Ela pergunta ao professor: como são selecionados os gestores escolares em Singapura? Todos eles, independentemente do segmento, são selecionados com base nos mesmos critérios? Em qualquer escola pública do país, os critérios são os mesmos? Do you use the same criteria to select school leaders or principals?
O sistema educacional de Singapura é centralizado. Ele é dirigido pelo Ministério de Educação e a seleção dos gestores escolares começa no dia em que um professor entra no sistema educacional, porque todo o sistema funciona baseado no princípio da meritocracia. O melhor deve liderar. O melhor deve ser selecionado e treinado para que seja um bom líder, ele ou ela, que possa então dirigir o desenvolvimento das escolas. Por isso, o nosso processo de seleção começa no primeiro dia, quando um professor entra na escola. Ele ou ela será observado pela liderança escolar, para ver como esse novo professor ou professora está se desempenhando. Naturalmente, os melhores se destacam logo no começo, porque eles têm iniciativa própria, procuram desenvolver novos programas, novas atividades. E quando observamos professores com esses atributos, eles são então identificados, selecionados e testados em outras capacidades de liderança. Se eles continuarem a ter um bom desempenho e mostrarem de forma consistente as suas qualidades de liderança, serão então promovidos e serão chefes de departamentos nas escolas. Nesse período, poderemos testar as suas capacidades de liderança. Se o seu destaque continuar por todo esse processo, então serão candidatos e serão convidados por um painel de autoridades, serão entrevistados por esse painel de autoridades para ter certeza se essa pessoa realmente confirma que tem os atributos necessários para um bom gestor escolar. Com esse processo, então, a seleção dos candidatos que vão se tornar os gestores escolares é feita da mesma forma em todo o país, sempre baseado na meritocracia. Deixe-me dar-lhes um exemplo de como é que fazemos isso. Um professor que tem apenas 32 ou 33 anos de idade, ainda é um professor muito jovem, se as suas qualidades de liderança forem comprovadas durante esse processo de observação e identificação de líderes, então esse professor será selecionado para ser treinado, para ser educado, para se tornar diretor da escola. Todos os diretores de escola hoje têm mais ou menos 40 anos ou mais de 40 anos, e isso mostra como funciona o nosso processo de seleção, sempre baseado no desempenho meritocrático dos professores. E isso é feito anualmente, é um processo anual feito pelo Ministério da Educação. E os candidatos selecionados são então enviados ao Instituto Nacional de Educação durante 6 meses e ficam lá sendo treinados no programa executivo que se chama Programa de Líderes em Educação. Assim, a nossa filosofia de liderança, as competências de liderança e as perspectivas de liderança daquele candidato serão melhoradas, serão refinadas, e ele terá maior clareza quando terminar esse programa, quando se formar nesse programa, poderá ser nomeado como gestor escolar. E terá, então, a tarefa de desenvolver o sistema educacional dentro das escolas que estão sob a sua responsabilidade, de forma que lá em Singapura o nosso modelo é baseado em uma âncora de meritocracia em todos os processos seletivos. O nosso modelo não é o único modelo de seleção de lideranças. Sabemos que no Ocidente existe um modelo aspiracional. Nós temos um modelo de seleção. Qual é a diferença? Bem, o modelo aspiracional
precisa do desejo, quer dizer, aquele professor precisa desejar ser um gestor escolar. Ele, então, busca aquele objetivo e busca a certificação, a qualificação que vai torná-lo capaz, competente para ser um gestor escolar. Assim, quando surgir uma vaga, quando surgir uma oportunidade, a pessoa se candidata. Esse é o modelo aspiracional. Então, começa com o desejo daquele professor de ser um diretor, de ser um gestor escolar, e aí ele se prepara para o trabalho. Lá em Singapura o modelo é diferente. Lá nós usamos um modelo de seleção, sempre baseado no desempenho meritocrático dos candidatos. E apenas depois que eles são selecionados é que eles são educados, formados para serem gestores em escolas. Então esse é o nosso sistema. Outra pergunta da Bruna Porciúncula, do jornal Zero Hora. Ela pergunta ao professor: o tamanho do Brasil também é um desafio para a nossa educação. O senhor acha que indicadores nacionais, no nosso caso, são válidos? Indicators would be valid for such a big country as Brazil? Certamente, se compararmos o Brasil a Singapura, seria como comparar o céu e a terra. A diferença é tão imensa. Mas eu acredito no seguinte: cada país tem suas diferenças em termos de tamanho, estrutura governamental, mas os valores fundamentais podem ser comuns num país grande como o Brasil. Talvez possa haver algum tipo de consideração dos diferentes papéis que o governo terá. Então, você tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E eu acho que é necessário que haja uma discussão entre esses três níveis para criar o futuro do sistema educacional. Quais são, então, os papéis de cada um desses níveis do governo? Essa é a minha ideia inicial. Aliás, é um pensamento pessoal. Essa pergunta já foi feita a mim várias vezes e eu pensei muito sobre isso. Eu pensei que, em nível nacional, poderia haver o estabelecimento dos objetivos fundamentais da educação. E então os estados fariam um alinhamento em relação a esses objetivos nacionais. E você pode estabelecer os padrões. Por exemplo, então quando você fala sobre um professor iniciante, então quais são as competências necessárias para um professor iniciante para que ele possa ensinar bem? Então esse tipo de padrão deve ser estabelecido no nível federal, no nível nacional. Então o processo de preparação para formar as competências desses professores iniciantes. Então, é assim que podemos melhorar a qualidade dos professores. Já no nível estadual e municipal, é preciso trabalhar dentro desse alinhamento. E então, as autoridades e os profissionais dos níveis estadual e municipal deveriam buscar esse alinhamento. Os países têm tamanhos diferentes, mas os valores fundamentais continuam valendo igualmente. E é preciso ver em que nível vamos trabalhar. Em seguida, temos uma pergunta do Vinícius Silva de Oliveira, que é do Porvir. Ele fez, na verdade, várias perguntas, mas eu vou ter que selecionar uma delas. A pergunta é: como funciona a integração entre o Instituto Nacional de Educação, o Ministério da Educação, em Singapura? E as escolas? Quer dizer, como a integração entre o Instituto, o Ministério e as escolas em Singapura. Education and the schools, how do they act together? Eu gostaria que você participasse da minha palestra amanhã, porque amanhã eu vou falar exatamente sobre esse assunto em detalhes, mas rapidamente eu gostaria de explicar a você como é que funciona essa interação.
Eu acho que um dos pontos fortes do sistema educacional de Singapura é o alinhamento. E eu quero então começar a partir dessa ideia de alinhamento dentro de um triângulo. Peço que me acompanhem passo a passo. Eu vou mostrar o triângulo sem nenhum slide. Observem este triângulo e imaginem que dentro do triângulo você tem os objetivos da educação. O que é que você quer alcançar com aquele sistema educacional? Quem é que pode contribuir para alcançar os objetivos do sistema educacional? Há 3 grupos de pessoas que estão envolvidas no sistema de educação e que contribuem para alcançar os objetivos. O primeiro grupo é o Ministério, que cria as políticas. Então, o Ministro da Educação, onde você tem as políticas. E essas políticas, é claro, determinam como os objetivos serão ou não alcançados. O segundo grupo são as escolas. As escolas, então, os professores e os gestores escolares devem traduzir essas políticas, por exemplo, o currículo nacional, às práticas mais adequadas dentro da sua escola, dentro da sala de aula, que vão permitir que os alunos adquiram os objetivos do sistema educacional. Mas então os professores e os gestores escolares precisam de certas competências para que possam ensinar de tal forma que os alunos adquiram essas habilidades. Portanto, há um terceiro grupo, o terceiro vértice do triângulo, que tem um papel muito importante, que é o Instituto de Formação de Professores. Então, a instituição que prepara os professores, como por exemplo o Instituto Nacional de Educação de Singapura, vai traduzir as políticas em formação de docentes. Programas que formam os professores para que eles tenham as competências necessárias para ensinar nas escolas. Agora, vocês podem perceber que as políticas, a prática e a formação de professores, ou seja, esse modelo do triângulo, ele alinha todo o sistema educacional para que os objetivos do sistema educacional sejam alcançados pelos estudantes. Então, em resposta à sua pergunta, essa é a interação que existe entre o Instituto de Formação dos Professores com o Ministério da Saúde. Trabalhamos muito próximos, porque o Instituto de Formação de Professores precisa entender a filosofia, as políticas que vêm do Ministério da Educação e que poderão permitir alcançar os objetivos do sistema educacional. E os professores e gestores precisam traduzir essas políticas em programas de formação dos professores, para que eles possam fazer bem o seu trabalho. A interação entre o Instituto de Formação de Professores, o Ministério de Educação e as escolas é uma interação muito próxima. Talvez devido ao nosso tamanho, o nosso sistema educacional é coeso, é compacto, muito bem alinhado e totalmente integrado. Olha, eu espero ter conseguido responder sua pergunta. Temos em seguida 2 perguntas vindos de jornalistas diferentes, mas com a mesma abordagem. O Elton Lírio, da Rede Gazeta, e a Karina Padial, da revista Nova Escola. O Elton pergunta como é feito o acompanhamento do rendimento dos professores e se eles podem ser demitidos se não tiverem uma performance adequada. E a dúvida da Karina Padial, da Nova Escola, é a mesma coisa em relação aos gestores. Como é feito o acompanhamento dos gestores escolares e se eles não se desempenharem, se eles podem ser demitidos. Bem, a gestão de toda a força docente e também dos gestores está incluída, está encapsulada dentro do sistema de gestão de melhoria de desempenho, EPMS, na nossa sigla. O EPMS
estabelece critérios para avaliar o desempenho dos professores e dos gestores em diferentes níveis. Por exemplo, um professor iniciante que começa a trabalhar na escola tem lá um conjunto de critérios que devem ser usados para avaliar o seu desempenho. Depois, os professores mais antigos têm o seu próprio conjunto de critérios usados para a sua avaliação. E cada um desses conjuntos de critérios está ligado às competências que esses professores precisam ter. Basicamente, os critéririos se concentram em como o professor deve se desempenhar dentro da sala de aula. Então, dentro da escola, um jovem professor, quando chega para ensinar na escola, há professores mais antigos que são seus mentores. Esses professores mais antigos, de vez em quando, se sentam em sala de aula para observar esse professor iniciante, para observar o desempenho desse professor iniciante. E, nesse momento, o mentor consegue avaliar o desempenho daquele professor, consegue identificar os seus pontos fortes e fracos. Pode verificar se ele é inovador, se ele é criativo, como são suas práticas, se as suas atividades conseguem envolver os alunos e fazer com que se interessem pelo estudo. Então, no final do ano, quando o gestor escolar avalia os professores, esses critérios, que são critérios do desempenho dentro da sala de aula, são debatidos. Esse debate, essa discussão, se concentra nos pontos fracos dos professores que precisam ser melhorados. Se esses pontos fracos forem identificados, então no ano seguinte, os professores fazem um treinamento para melhorar aqueles pontos fracos, para que se tornem melhores professores, melhores educadores dentro de sala de aula, enquanto se desenvolvem dentro da sua carreira docente. Isso, claro, é feito pelos líderes das escolas, junto aos mentores e com a participação dos professores. Então, se um professor tiver muita iniciativa, ele traz, então, novos programas, novas atividades que podem ajudar os estudantes a adquirir as habilidades, que podem ajudar a alcançar os objetivos do sistema educacional, bem, então ele terá uma ótima avaliação. E, então, os professores recebem uma nota no final do ano. Entrando, então, nessa pergunta, quer dizer, se o professor pode ou não ser demitido, a resposta é sim. Se o professor for fantástico e se tiver uma nota muito baixa, ele vai receber mentoria, muita mentoria. Então, quais são as áreas em que ele precisa melhorar para ter uma boa nota, para ser um bom professor? Agora, digamos que durante 3 anos consecutivos esse professor tenha uma nota ruim, uma nota E. Bem, então será demitido. A nossa preocupação é a seguinte: se uma classe, uma turma for ensinada por um professor que tem um desempenho ruim, então, o futuro daqueles alunos estará em jogo. E é por isso que a nossa posição é muito firme nesse aspecto. Nós agimos de forma muito firme em relação à manutenção dos professores. Se o professor não tiver um bom desempenho, mesmo depois da mentoria, mesmo depois de todo o apoio, bem, então o melhor é que esse professor seja mesmo demitido, para que a educação das crianças seja protegida e preservada. Da mesma forma, em relação aos gestores escolares, o desempenho dos gestores se baseia em como aquele gestor consegue desenvolver os professores, apoiar os professores, estimular os professores e como é que ele gere a escola para que os alunos tenham os melhores programas, as melhores atividades para que possam participar, para que possam, então, alcançar os objetivos do sistema educacional. Portanto, o nosso sistema se baseia sempre
no desempenho tanto dos professores como dos gestores escolares. E é assim que tomamos as nossas decisões, tanto de recompensar aquele profissional, como também de demitir aquele profissional. Nosso tempo está acabando. Temos várias perguntas aqui, mas vamos fazer a última. É do Rafael Martins, da Editora Abreu. Ele afirma: os professores brasileiros, em geral, ganham mal, mas o salário é um dos maiores gastos do setor educacional. Como valorizar o profissional sem extrapolar ainda mais o orçamento? These professionals without having to increase the educational budget. Olha, a minha reação imediata a essa pergunta, a esse comentário, é que há muitas maneiras de se reconhecer o desempenho dos professores, de se reconhecer o bom trabalho dos professores, além da remuneração. É claro que a remuneração é importante, mas há outras iniciativas que podem ser implementadas. Por exemplo, celebrar o bom trabalho dos professores. Se você puder reconhecer o bom trabalho dos professores de forma pública, para que a comunidade, a sociedade saiba sobre a boa contribuição feita por aquele professor na construção do futuro da nação, então, eu acho que o professor vai se sentir bem, ele vai se sentir reconhecido. Agora, se o sistema continuar a criticar a profissão docente, dizendo, isso não está bom, aquilo não está bom, isso pode desmoralizar, pode ser um fator de depressão para os docentes. E, portanto, piora mais ainda a possibilidade de trazer os melhores talentos para a profissão docente. Então, a minha resposta à sua pergunta é que a sociedade e a comunidade precisam começar a celebrar, reconhecer o bom trabalho feito pelos professores. Se não é pela remuneração, que seja de forma não tangível, não associada ao dinheiro. Prêmios, celebrações no Dia dos Professores, boa publicidade, reconhecimento público para que toda a profissão de docentes seja valorizada por esse reconhecimento público do bom trabalho de alguns professores. Muito bom. Apesar de todas as perguntas que nós temos aqui, nós não temos mais tempo para respondê-las. Nós vamos, na medida do possível, encaminhá-las para o professor Lee, para que possamos prover as respostas para vocês. Chegamos, infelizmente, então, ao fim. Queremos agradecer muito o professor Lee pela presença, pelas explicações, por vocês todos que estiveram conosco aqui, e até uma próxima oportunidade. Até lá.